Esqueceram de Mim é a série de Natal, em que a pessoa esquecida é Jesus. Então nós visualizamos que podemos esquecer de Jesus em vários momentos da celebração de Natal, e vimos que isso é possível. E hoje talvez nós vamos falar do momento mais crítico. É quando Jesus fica esquecido na nossa família. E nós vamos pensar como evitar isso, como trabalhar isso, como fazer com que Jesus faça parte, das nossas celebrações de família. E a primeira coisa que eu quero mostrar é uma foto. Esse é um programa de televisão, então não fique preocupado com as imagens que estão aqui. Mas é uma foto de família. Nessa foto de família, eu quero que você perceba algumas coisas. Olhe com bastante atenção. Há gente indiferente com a foto? Sim ou não? A gente feliz na foto? Sim. A gente triste na foto? A gente discutindo na foto? Sim, não. Tá. O detalhe é, quantas pessoas estão olhando diretamente para a câmera que tirou a foto? Uma? Onde vocês estão vendo uma? A menina de amarelo? Não, ela não está olhando para a foto, não. O menino? O menino não está olhando, não. Ele está olhando para a direita, assim, ó. Se você olhar a foto de bem pertinho, você vai perceber que ninguém está olhando para a foto. Bem, mas por que eu escolhi essa foto, né? Isso aí é um programa de família. Não é um programa de família, é um programa que fala de família, mas os personagens são todos conturbados. O que eu quero chamar a sua atenção é que talvez esta foto mostre bem qual é a caracterização de uma família numa festa de Natal. A gente junta para tirar a foto. Só que quando a gente junta para tirar a foto, é aquela coisa assim, chega perto, chega mais perto, dá um abraço na pessoa, agora sorria. Mas talvez tudo isso seja muito externo e não represente aquilo que está dentro do coração. E a pergunta que a gente deve fazer é, e a nossa família? Eu queria saber de você, como é que foram suas fotos de Natal? Teve? Teve foto de família? Você tirou foto? Não, o pessoal está lá, não tirei. Muito bem, quem tirou foto no Natal de família? Muito bem. Quando antes da gente tirar a foto, a gente reúne todo mundo e diz assim, ó, tá todo mundo bem para tirar a foto, né? Tá todo mundo feliz para tirar a foto? Não. Como é que a gente faz? Vamos tirar foto. Sorriso no rosto. Isso. E às vezes o sorriso é tão forçado, parece sorriso de festa de casamento. O homem tirando foto depois de 3 horas de sessão de foto. Eu sempre digo para os noivos no curso de noivos, a pior parte de um casamento é a festa. Quando você tem que tirar foto. Porque para um homem é extremamente sacrificante ficar rindo depois de 470 flashes. Assim, não há mais sorriso que aguente aquele processo. Eu lembro na nossa festa de casamento, quando eu não conseguia mais rir, a minha boca tremia. E aí eu tinha um jeito para rir. Eu olhava para a Rosinha, e a Rosinha estava assim. Aí eu olhava para ela, começava a rir também, e falava para o fotógrafo, 3 segundos. E aquele negócio murchava, e acontecia assim. Bem, nós hoje vamos pensar um pouquinho sobre família, e o texto bíblico para isso, pode projetar. É esse aí. São só 3 versículos. Vamos ler juntos? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Eu fiz 3 marcações no texto, quero falar 2 coisas sobre estas marcações que fiz. Primeiro, a relação que João faz de amor e ódio, né? Então, vamos lá. Eu amo a Deus e eu odeio seu irmão, é mentiroso. Então, quando alguém tem amor no coração, no mesmo coração que há amor, pode existir ódio? Pode existir ódio? O texto bíblico diz que não. Se você ama a Deus, diz que ama a Deus,
mas você tem ódio pelo seu irmão, é uma coisa que não pode acontecer. Você não pode conviver com esses dois sentimentos, né? Um amor sublime a Deus e um ódio mortal contra seu irmão. Ódio é uma palavra muito forte para nós, né? Deixa eu fazer um teste, por exemplo, assim. Quem odeia seu irmão aqui? Tá vendo? Ninguém odeia seu irmão. Quem já brigou com alguém? Já começaram os pecadores a levantar a mão. O pessoal da internet pode levantar a mão, que Deus conhece o coração também. Assim, quem já teve algum tipo de discussão com o seu irmão, discussão feia? Olha, mais pecadores levantam. Se eu começar a trocar as palavras, 100% vai levantar a mão, né, com o sentido de que teve algum aborrecimento. Ódio, de fato, é uma palavra muito forte. Mas o que João está chamando a atenção é que ódio no texto grego é ódio mesmo. Mas o que ele está querendo chamar a atenção é que não podem existir sentimentos opostos quando você fala de Deus e quando você fala com seu irmão. E aí vamos pensar em algumas hipóteses. Se o nosso coração está cheio de amor a Deus, eu não tenho ódio pelo meu irmão, mas eu posso ser indiferente com ele? Sim ou não? A incerteza dos irmãos mostra a preocupação, né? Mas eu quero que você fale assim, eu quero ser assim quando crescer. Assim, quem tem amor a Deus pode ser indiferente com seu irmão? Não. Pode passar por ele e fingir que ele não existe? Não. Quem ama a Deus pode falar com seu irmão palavras que não falaria quando estivesse com calma, refletindo sobre o que estava dizendo? Pode dizer palavras duras que vão ferir o seu irmão profundamente no coração? Pode? Não. Então o que João está querendo dizer? É que quem ama a Deus não pode abrir no coração a possibilidade de destratar o seu irmão. Isso é uma primeira coisa que eu quero que você observe. A segunda é essa coisa aí. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Meu irmão, olha que coisa interessante. Deus nos deu um mandamento chamado amor. E se amar é um mandamento, eu quero que você observe 3 coisas. Pode passar, Lívia, por favor. Muito bem. Se amar é um mandamento, a primeira coisa não é opcional. Se Deus vira para nós e diz assim, você deve amar o seu irmão, Ele não está nos dando uma opção. Não é assim, se eu gostar de fulano, se ele tiver os mesmos hábitos que eu, se ele for gente boa, se ele for vascaíno, tal. Deus nos manda amar até a escória. Deus nos manda amar até aquilo que é impensável de amar. Os nossos inimigos, se é que nós os temos. Mas Jesus falou que se a gente amasse só as pessoas que nos amavam, isso não adiantava de nada. Então, se o mandamento é um amor, ele não é uma opção. E se não é uma opção, porque ele é mandamento, ele também não é um puro sentimento. Porque a grande confusão que a gente faz do amor é porque no português a gente tem uma palavra só para falar de tudo, né? A gente andou criando aí umas outras palavras para tentar explicar o que se sente. Por exemplo, então, quando a pessoa tem aquela explosão de sentimento, né, pelo sexo oposto, mas aquilo acontece e depois acaba, o pessoal deu o nome de paixão. Isso, para nos dizer que é amor. Porque amor não é isso, amor é uma coisa mais constante, tal. As pessoas que você conhece, viu pela primeira vez, você não diz que ama aquelas pessoas, você diz que tem amizade. E alguns que você viu menos ainda, você chama de conhecidos. Então, nós criamos em português várias categorias para não dizer que nós amamos as pessoas. No grego, isso fica mais fácil, porque existem 3 palavras para amor. Então, quando o cara quer dizer que ele tem um amor assim, total, ele diz que é agapeado por alguém, né? É o ágape. Então, ele está completamente em amor, o amor de Deus, o amor perfeito. Quando ele tem um relacionamento de amizade, ele é de filo, daí filosofia, amigo da sabedoria. Então ele tem amizade, então é um amor de amizade, filos. Mas quando o homem está interessado na
Sexualmente, vale também para a mulher quando está interessado no homem sexualmente, a palavra grega para amor era eros, daí erótico, né? Então você tem 3 palavras para dizer a mesma coisa, que é um sentimento, mas 3 palavras que vão explicar situações diferentes que nós vivemos, mas nós não, nós temos uma palavra só, amor. Então, para nós, amor geralmente parece sentimento, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque, vamos lembrar, por exemplo, da parábola do bom samaritano, eu acho que você lembra disso. Um camarada estava caído, quase morto na beira da estrada. Apareceram outras pessoas antes, agora não interessa falar delas, apenas do samaritano, que é a terceira figura. Olha aquele cara caído, ensanguentado, seminu. Então ele pega aquele camarada, envolve ele num lençol, leva ele para um hotel, cuida das feridas dele, tal. Aquele homem desenvolveu algum sentimento por aquele que estava caído? Não, nenhum. Mas a ação dele é a ação de amor. Porque para você cuidar do outro, seu coração não precisa bater acelerado. Quem ama, cuida. Vai em direção ao outro. Então você toma atitudes, mesmo quando aquela pessoa não fez nada para que provocasse no seu coração uma coisa que fizesse o seu coração ficar completamente emocionado. Você vai em direção ao outro. Então a gente precisa entender que esse mandamento de Deus a respeito do amor não é desenvolver um puro sentimento. É claro que a gente desenvolve sentimento. É muito legal ver na vida da igreja que as pessoas vão se aproximando, né? A gente começa a ter contato com as pessoas. Você chega hoje na igreja, boa noite, tal, qual é o seu nome? Prazer, Fábio, tal. No outro domingo você já está tomando tapinha nas costas. No outro domingo a gente está te dando já um abraço. Aí daqui a pouco você começa a desenvolver um sentimento, né? Isso é interessante, porque você vai amando cada vez mais aquela pessoa. E aí esse amor vai tomando não só a forma de um mandamento, de ir ao encontro do outro, mas também um sentimento de carinho. Quando o irmão falta, a gente diz assim, poxa, senti muito a sua falta no culto. Não é cobrança não, é sentimento mesmo. As pessoas deveriam sentir isso no coração, porque faz falta mesmo. Você olha para aquele lugarzinho, por exemplo, hoje a Maria Lúcia mudou de lugar só para quebrar o pastor. Ela sempre senta aqui, atrás da minha sogra. Hoje ela foi para lá. Então, se eu olhar aqui, só para cá, eu vou dizer assim, poxa, a Maria Lúcia não foi na igreja ontem à noite, né? É porque ela mudou de lugar. Quando você mudar de lugar, você avisa o pastor. E aí, eis-me aqui, ok? Porque os irmãos têm lugares marcados. Se amar é um mandamento e Deus nos mandou amar, tem uma outra questão muito importante. Se amar fosse uma coisa fácil, Deus não nos mandaria fazer. Concorda comigo? Se fosse natural, óbvio, acontecesse assim espontaneamente, Deus não precisaria dizer, olha, você precisa amar o seu irmão. Se você não amar o seu irmão e disser que ama a mim, tem alguma coisa errada nessa coisa. Se Deus mandou dizer isso, é porque esse amor não é fácil, não é simples, ele vai exigir demais de nós. E a gente precisa, então, pensar o que é amar. Bem, se a gente fosse olhar biblicamente, você tem algumas afirmações que eu coloquei aqui. Primeiro é que é uma atitude de afeição interna, ou seja, você realmente vai ter interesse por essa pessoa, porque há no seu coração essa afeição. Segundo, o amor vai ter a característica de uma boa vontade. Então, toda vez que você vai e faz aquilo de coração, você demonstrou amor. E a terceira é sempre que você vai ao encontro de uma pessoa que você ama, você está demonstrando esse amor. Tem um outro texto que Jesus fala sobre amor que mexe muito comigo. Leia comigo. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem... Muito bem, cada um fez a leitura no seu tempo, mas todos chegamos ao final. Eu, mais uma vez, marquei a expressão mandamento quando Jesus fala de amor para que você pense. Um novo mandamento lhes dou. Se Jesus está falando que esse mandamento é novo, a pergunta que eu queria lhe fazer é assim,
Até esse momento as pessoas não eram obrigadas a amar as outras pessoas? Vou ler de novo. Jesus disse assim: um novo mandamento lhes dou. Pergunta: até esse momento ninguém tinha que amar ninguém, certo? Não. Onde está a novidade do mandamento? Se todo mundo já tinha que amar, qual é a novidade? Jesus diz assim: gente, eu vou contar uma coisa para vocês nova, hein? Gente, muito nova. Uma coisa assim, novidade mesmo. Vocês nem imaginam. Quando eu contar para vocês, vocês nem vão acreditar. A novidade é, vocês precisam se amar. O que você diria se você estivesse lá? Ah, senhor, fala sério. É isso? Mas é isso? Onde está a novidade no mandamento? Hã? Muito bem. Como eu os amei. Onde está a novidade? Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem se amar. A novidade é, não ama com o padrão de vocês não, que o padrão de vocês é muito baixo. Quando vocês querem odiar, vocês odeiam mesmo. Quando vocês querem maltratar, vocês maltratam mesmo. Quando vocês querem ferir, vocês ferem mesmo. Então, assim, se é para amar, amem com um padrão mais elevado, o meu padrão. Então, quando Jesus diz que está dando um novo mandamento, ele não está criando um mandamento, na verdade, ele está dando uma nova forma de ver o mandamento. O mandamento do amor sempre existiu. Quando Deus disse para não matar o seu próximo, o que ele estava querendo dizer? É só para não ter sangue derramado. Não é, poxa, se respeitem, você não pode tirar a vida do seu irmão, não. E Deus é tão preocupado com isso que ele vai dizer assim, olha, se seu irmão tem um carro melhor que o seu, você não cobiça não, também é mandamento. Você fica feliz com o seu irmão que ele tem um carro melhor que o seu. Você olha para o carro dele e diz assim, amém, quando você precisar de uma carona, você me dá uma carona. Se agradeça a Deus pelo carro do irmão, se agradeça a Deus porque o irmão tem filhos bonitos. Você olha para a sua casa e vê aquelas crianças todas bonitas. Aí você olha para a casa do outro, as crianças são mais bonitas. Você diz assim, graças a Deus, são todos bonitos. Não cobiçarás. Então é sempre uma relação de amor. Mas nós tratamos isso tão literalmente que a gente não consegue aplicar esse amor nas nossas relações e a gente se fere muito fácil. Meu irmão, a gente acaba um relacionamento, às vezes, de anos de amizade, por uma besteira de uma palavra. Nós temos um poder ácido na língua, e se a gente ouvisse as palavras de Tiago, que ao dizer que a nossa língua tem um poder de fogo tão grande, que a gente é capaz de tacar fogo numa floresta só com a nossa boca, a gente guardaria mais a nossa língua dentro da nossa boca, né? Porque isso aqui é um reservatório anti-chamas. Isso aqui protege que você faça bobagens, que você fira as pessoas. Mas quando você resolve botar a língua para fora como uma víbora, né? Aí já era. O negócio pega fogo e você acaba ferindo as pessoas. O mandamento de Jesus está a respeito do amor. Mas como é que a gente sabe que está amando uns aos outros? Esta semana eu estava lendo um livro, deixa eu tentar lembrar o segredo, 25 segredos para mutualidade. E é desse camaradinho aqui, pode colocar, Lívia, chama Lowell Bailey. E ele vai contar 25 segredos que não são segredos, são expressões bíblicas a respeito do amor, da comunhão. E eu achei essas frases muito legais e eu separei. Na verdade, são mais 20 frases, eu resumi em 5, porque elas estão relacionadas também ao nosso trato com os nossos irmãos. Então, como é que a gente consegue perceber o amor de Jesus? A primeira coisa que ele destaca é a intercessão de Jesus por nós, oração sacerdotal de Jesus, João capítulo 17. Jesus faz uma oração, João relata essa oração de Jesus, e na oração Jesus diz assim, Pai, eu rogo pelos meus discípulos, mas eu não rogo apenas por estes, não, eu rogo por aqueles que virão a crer. Você estava nas orações de Jesus antes mesmo de nascer, olha que coisa interessante. Isso é profundo da gente pensar. Ainda mais pensando que a oração de Jesus é com coração sincero, né? Sem pecado. Jesus fala assim, eu estou orando por aqueles discípulos. O Fábio em 2013.
o Washington, eu estou orando pela Rita, eu estou orando pelo Gustavinho, eu estou orando pelo Henrique. Que coisa profunda, pensar que Jesus ora por nós. Essa é uma das provas de amor. Segundo, tendo compaixão das nossas fraquezas. Você acabou de pedir perdão a Deus pelos pecados. E me chama muita atenção, às vezes a gente, no momento de confissão, abrir diante de Deus as nossas fraquezas. E é interessante saber que quando a gente abre as nossas fraquezas, diz assim, Senhor, isso aqui é um ponto fraco na minha vida. Deus não vira para nós e diz assim, rapaz, você precisa trabalhar isso, cara. Esse ponto fraco aí não pode ser ponto fraco, não. Isso aí você precisa fortalecer esse negócio aí. Isso aí não está certo na sua vida, não. Não, ele escuta e compreende, tem compaixão. E entende que a gente erra mesmo, enquanto isso é fraqueza para as nossas vidas. Terceira coisa, nos socorre ao sermos tentados. Nós clamamos a Deus quando passamos o aperto e Deus nos responde. É a prova do amor de Deus por nós. Ele tem paciência quando pecamos. Mais uma vez, você pediu perdão a Deus pelos mesmos pecados muitas vezes na vida. E Deus sempre teve paciência de dizer assim, ok, está perdoado, ok, está perdoado, ok, está perdoado, vou jogar no fundo do mar de novo. Então Deus sempre vai fazendo isso. E a última coisa é perdoando os nossos pecados lá na cruz, né? Então a prova de amor de Deus. Eu quero então que você aplique isso para os próximos, né? Para os seus amigos, para os seus parentes, para a sua família. Eu quero que você pense então. Você ora pelas pessoas que aborrecem você? As pessoas que perturbam você, tiram a sua paciência. Aquele seu parente, tia, sogra, primo, pai, mãe, irmão. Aquela pessoa que veio a este mundo para provar você. Aquela pessoa que veio para ser o calo no seu sapato. Aquela que veio para ser aquela pedrinha que te incomoda quando você caminha. Você faz constante oração por ela e diz assim, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por a vida daquele meu irmão. Maravilhoso irmão. Ele me faz ser muito mais perseverante, muito mais fiel a Ti, muito mais temente, muito mais paciente. Você tem por hábito orar e interceder por pessoas que estão distantes de você e com relacionamento declarado que são contrários a você? A segunda coisa é, você tem compaixão com a fraqueza das pessoas? Tem uma historinha muito interessante, 3 presbíteros saíram para orar e eu contava piada sempre com os presbíteros, né? É mais engraçado, ou com os diáconos também, nunca com pastores. 3 presbíteros saíram para orar. E aí, no momento de solitude, eles começaram a confessar os pecados uns aos outros. E aí o primeiro disse, irmãos, eu preciso que vocês orem por mim, porque eu tenho muita fraqueza com dinheiro. Olha, fui tesoureiro da igreja há anos, mas só Deus sabe como eu meti a mão lá na bolsa, tirei um pouquinho, mas coloquei de novo no lugar, eu tenho muita dificuldade com dinheiro. E aí contou, abriu o coração para os outros. O segundo, comovido, né, já que ouviu o primeiro relato, acho que o primeiro sempre é o mais difícil, abriu o coração e disse assim, poxa, eu quero dizer que eu tenho dificuldade com mulheres. Como foi difícil olhar as mulheres da igreja. Meu Deus, Senhor, tira de mim essas tentações. Olha como eu pequei na minha vida, olhando para a mulher dos outros, olhando, sendo tentado. E aí chega o terceiro e diz assim, olha irmãos, eu quero que orem muito por mim. Na minha vida eu nunca soube guardar segredo, irmãos. Eu sempre tive essa dificuldade. Eu não sei o que eu vou fazer com o segredo agora dos irmãos, né? Com a confissão dos irmãos. A gente tem dificuldade de lidar com a fraqueza dos outros. Você imagina numa situação real. Se algum de nossos oficiais realmente abrisse o coração no momento e dissesse assim, olha, eu quero confessar a minha fraqueza, e a minha fraqueza é essa. Provavelmente, após contar a sua fraqueza, nós ouviríamos um E certamente, se a fraqueza atinge sua família, você olharia assim para sua esposa ou para os seus filhos e diria,
vamos nos afastar dele. Ele é uma ameaça para nós. Não é assim que Jesus nos trata. A outra coisa é, nos socorre quando somos tentados. Oferecer socorro quando o outro está em momento de fraqueza é fundamental. Se o seu irmão abre o coração e diz assim, meu irmão, eu estou sofrendo essa tentação, a única coisa que você deve fazer é orar por ele e ajudá-lo, socorrê-lo, não sufocá-lo, não oprimi-lo. Tendo paciência quando pecamos. Eis aí uma questão que talvez eu mesmo tenha muita dificuldade. Eu vou confessar para os irmãos. Na minha vida, eu consigo avaliar agravantes e atenuantes. E às vezes a gente olha os erros de gente que é líder. E aí entra uma questão muito séria. É porque às vezes a gente, quando é líder e erra, a gente não só afeta a nossa vida, a gente afeta a vida de muita gente que está olhando para a vida da gente. Isso, para mim, me incomoda profundamente, porque parece que aquela pessoa que ouviu 10, 20, 30 anos a palavra de Deus, ela em determinado momento ignorou aquilo, cometeu um pecado, afetou a vida de muita gente e a gente ainda precisa ter paciência. Eu não quero dizer que eu não tenho paciência não, mas que essa é a minha oração para que eu tenha paciência. Porque se você perguntasse para mim, pastor, você é paciente com essas coisas? Não, não sou. Se eu dissesse o contrário, eu mentiria. Não sou paciente com gente que tem muita experiência com Deus, mas continua vivendo uma vida que como parecesse que não conhecesse Deus. E é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Afinal, se esse irmão também erra, não significa que porque ele tem muito conhecimento, que ele não vai errar. Nós que estamos na liderança, somos tentados em muitas áreas da nossa vida. Muitas áreas da nossa vida. E cada vez que você prega sobre um tema diferente, eu vou falar de mim. Nós somos tentados naquilo que a gente prega. Então, é fundamental que você ore pela liderança, porque nós somos diretamente atacados, porque certamente quando nós somos atacados, e quando a gente dá brecha para isso, a gente consegue levar muita gente para o erro também. A última questão é perdoar, de fato, os pecados. Muita gente se incomoda quando fala sobre perdão, é porque ela diz que perdoou, e ao mesmo tempo a cabeça dela, toda vez que ela olha para a pessoa, ela lembra do erro que foi cometido. Então é claro que a gente já falou sobre isso muitas vezes, né? Você já ouviu sobre isso muitas vezes, mas há um detalhe muito importante. É fato que quando às vezes você olha para a pessoa, você sabe que a pessoa cometeu um erro. Afinal, você não é doido, nem teve amnésia. Então você olha e sabe assim, puxa, o fulano cometeu aquele erro. Você sabe disso. É impossível para você olhar para alguém e não trabalhar o processo racional. A grande questão é se você ainda está imputando culpa ou não. Então, imputar culpa significa se você ainda está colocando culpa, peso sobre aquela pessoa, ou se você já aliviou a mão e está jogando doses grandiosas de amor sobre o erro que foi cometido. Então, por exemplo, se eu fiz alguma coisa para você, a probabilidade é grande, 99%, e você não gostou, ficou chateado, pequei contra você. E aí, talvez eu já tenha pedido perdão para você, se eu não fiz, você me perdoa nesse momento, ok? Então, você já me perdoou, mas todas as vezes que você bate o olho para mim, você lembra, poxa, o Fábio me fez isso, mas olha, isso aí já está tudo resolvido, beleza, bola para frente, nós já perdoamos. Ou seja, eu não sou cobrado por aquilo. Se em determinado momento você traz aquilo à tona como se não tivesse existido perdão, de fato não houve perdão. Então uma lição que nós sempre damos para os casais e que geralmente eles não ouvem, é que todo casal, por exemplo, precisa zerar as suas dívidas. Então, se você teve uma discussão lá com a sua esposa, com seu marido, você não está em pecado mortal. Ok? Você não vai para o inferno por isso. Mas você precisa resolver. Então, como é que você resolve? Você senta,
Estão perdoados? Estão perdoados, zerou. Aperta a mão não, dá um beijinho. Ok, tudo resolvido. Beleza. Passou uma semana, o homem geralmente faz isso, mas as mulheres fazem. Passou uma semana, eu vou jogar a favor dos homens. Passou uma semana, o homem cometeu o mesmo erro, geralmente por ingenuidade. O homem, quando erra, é por ingenuidade. Então, ele cometeu o mesmo erro, chegou lá, e a mulher, naquele ato de fúria, de revolta, que lhe é devido, diz assim: há uma semana atrás eu lhe perdoei. Trouxe à tona o assunto. Então, ela não perdoou, ela está jogando na cara. Que se ela tivesse perdoado, ela dizia assim: olha, a nossa vida começou a partir daquele momento. Então, o que aconteceu para trás eu não me lembro mais. Se está lembrando e está trazendo como argumento, houve perdão? Não houve perdão. Então, você precisa entender bem isso. Tudo que foi perdoado tem que ficar para trás e ser jogado num lugar onde que a gente tente esquecer. Às vezes, Deus nos permite esquecer as coisas. E isso é muito interessante. Quando você lembra, alguém diz assim: lembra aquela coisa que eu te fiz? Ele diz assim: não, não lembro. Aí diz assim: como não? Você ficou tão chateado? Não, mas não lembro. Não, mas eu fiz isso. Cara, eu não lembro. Se você for lembrar, vai piorar o negócio. Não lembro. Às vezes Deus faz isso. Não é verdade? Às vezes você esquece das coisas que aconteceram e você não lembra. Imagine se você, homem, lembrasse de todos os erros da sua mulher. Imagine você, mulher, se você lembrasse de todos os erros do seu marido. O que seria da sua vida? A única atitude possível seria olhar para aquela escada e pular para baixo. Que não haveria solução de tantos erros que tomariam conta da sua cabeça. Então, o perdão. Meu irmão, eu quero que você olhe para essa lista aqui e pense o seguinte: tudo isso Jesus fez conosco. A gente consegue fazer isso facilmente com os nossos irmãos? Sim ou não? Não. E dificilmente a gente consegue fazer? Teve gente que ainda disse não. Até dificilmente. Geralmente a gente não consegue cumprir essa lista de 5 itens que Jesus fez por nós. Isso é amor. Se voltássemos para o texto, pode colocar, Lívia, para frente, não é para trás não. A outra questão que está marcado é: nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus quando a gente conseguir cumprir isso. Não é isso que está escrito ali? Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O que a gente diz para o mundo quando a gente fala mal dos nossos irmãos? O que a gente diz para o mundo quando a gente fala mal da nossa igreja? O que a gente diz para o mundo quando fala mal da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos? A gente está dando testemunho de discípulos de Jesus? Não, não está. Não, não está mesmo. Quem faz isso está fazendo um desfavor ao reino de Deus. Deveria ficar com a boca fechada assim. Porque muitas vezes nesta reunião de família, a única coisa que existe não é o amor de Deus presente nos nossos corações. Porque nós muitas vezes nos reunimos e permitimos que sentimentos tomem conta da nossa casa e da nossa vida aqui como família. Nós somos uma grande família. E se nós permitirmos que existam sentimentos no nosso meio que não correspondem ao sentimento que Jesus teve por nós, meu irmão, a pergunta é: Jesus está entre nós? Jesus está tomando conta da nossa vida se nós nos permitimos que atitudes completamente contrárias ao Evangelho do Senhor Jesus continuem acontecendo? O que as pessoas conhecem a respeito da igreja? O que tem saído da sua boca? Dentro da sua casa? O que tem saído da sua boca para os seus filhos, para o seu marido a respeito do Evangelho do Senhor Jesus? As pessoas te conhecem pelo amor que você dedica às pessoas? Ou pelo desamor que você tem?
Tem uma coisa muito interessante, uma história do texto bíblico que vai contar sobre a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto tinha uma festa, né, que a gente vai fazer referência à celebração da ceia do Senhor, mas a celebração da ceia antigamente não era como a gente faz, né? O pessoal não comia um pedacinho de pão e bebia um cálicezinho de uva. O pessoal fazia uma festa, e a festa era chamada festa do ágape, né, ou festa do amor. Aquele pessoal se reunia, e é como a gente faz a festa da travessinha, né? Cada um traz uma travessinha, você traz o bacalhau, eu trago o arroz. De forma justa. Você traz o chester, eu trago a farofa. E assim vai. Então o pessoal fazia festa assim. Então, já que um trazia o chester e o outro trazia a farofa, a família que trazia o chester falava assim: pô, a gente trouxe o chester, pô, o cara só trouxe uma farofa. Farofa não tem nem passas aí. Nem banana na farofa. Vamos comer o chester, que comer aquela farofa ali ninguém merece. Então a gente come nosso chester, depois a gente come o restinho de farofa, mas pelo menos a nossa barriguinha está cheia de chester. É aquela mãe preocupada com o filho, que chega numa festa de casamento e diz assim: olha, tem pouco salgadinho. Quando vier um salgadinho, você segura aqui na nossa mesa. Assim, segura o máximo que você puder. Pega, eu vou ali no banheiro rapidinho, você segura, bota no guardanapo, segura, bota na nossa mesa. O importante é a gente comer. Talvez a pessoa que esteja na mesa do lado está lá no bico seco, rapaz. Não chegou nem refrigerante, nem suco, nem salgadinho, nada. Essas coisas nunca acontecem nas nossas festas. Porque nós sempre temos uma preocupação macro, não é? Quando você pega o salgadinho, você pergunta assim: todo mundo recebeu? Não é a pergunta que você faz? Mas na festa de Corinto era uma coisa horrorosa. O pessoal trazia as coisas e aí eles ficavam olhando para o outro. E aquele cara ali trouxe pouca comida, rapaz. É melhor a gente comer. A gente come, se garante, depois a gente distribui. E era assim que acontecia. Eles se fartavam antes e na hora de distribuir, as famílias que tinham pouca condição levavam realmente pouco e comiam pouco porque tinham pouca condição. E no final, quem comia muito, porque tinha muita condição, dizia assim: não, realmente, nós comemos muito, afinal a gente merece. Pô. Foi a gente que trouxe o chester da festa. Se tem um chester aqui, quem é que trouxe? Vou parar de falar chester, né? Vou mudar fiesta. A grande questão é que as pessoas comparavam. E a festa se chamava festa do amor. Paulo vai dizer assim: gente, como é que vocês podem depois celebrar a ceia do Senhor se vocês não conseguem nem repartir o pão que vocês comem? Quando Paulo critica a igreja de Corinto, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele está fazendo uma crítica grande à igreja, no sentido de que muitas vezes a gente se reúne como família, mas a gente não vive como família. A grande questão do Natal é essa. Às vezes a gente se reúne como família num único dia, mas a gente vive como família no dia a dia. Você manda mensagem para todo mundo assim no dia a dia? Não, você não manda mensagem para todo mundo. Você não posta na página das pessoas Feliz Natal, você não diz Feliz Aniversário às vezes. Nós somos impessoais, frios, calculistas. Nós transformamos tudo num relacionamento muito impessoal. Mas o que Deus está mexendo com a gente é o quanto Jesus está presente nas festas em que a gente diz que está em família, mas não está em família. Quando você está aqui nesta noite, você está se sentindo em família ou não está se sentindo em família? Se o sentimento que há no seu coração é de que eu não estou numa família, é necessário resolver isso. Necessário resolver isso. E para concluir, a gente precisa pensar nisso. O que muda na nossa vida quando a gente pensa que às vezes nas nossas reuniões Jesus não está presente? E eu não estou falando do fato de ler a Bíblia, de orar. Não estou falando disso. Estou falando de estar presente de fato. Estou falando da gente valorizar as coisas num momento específico e não no todo, na vida toda. E a gente às vezes transforma aquela celebração do Natal, ou transforma esta celebração, o momento em que nós encontramos as pessoas. Mas talvez nos falte viver ainda como família.
O que isso significa na sua vida é que você precisa tratar os relacionamentos. Meu irmão, quem segue a Jesus Cristo não pode viver com o coração ferido pelos relacionamentos. Você não pode caminhar com Jesus e estar ferido com seu irmão. Grava isso. Você não pode caminhar com Jesus e estar aborrecido com seu irmão. Deus não aceita o que você produz. Deus não aceita o que você produz quando há ódio, há raiva, há rancor, amargura, há sentimentos controversos no coração. Deus não está presente em nada do que você faz quando há relacionamentos quebrados. A primeira coisa que a gente precisa fazer é restaurar os relacionamentos para que a gente possa se dirigir a Deus com coração sincero. É preciso restaurar as relações dentro da nossa casa, fora da nossa casa, em todos os ambientes que a gente vive. E é preciso entender que a gente deve buscar o amor como um mandamento de Jesus. Isso significa dizer que vai ser difícil para você mesmo. Vai ser difícil para você encarar o seu irmão e pedir perdão para ele por coisas que você acha que até está certo. É difícil mesmo pedir perdão e dar perdão quando a gente está com o coração magoado. Mas, meu irmão, a única coisa que não é possível dentro do reino de Deus é conviver com ódio. Talvez a coisa mais dura para um pastor seja ouvir expressões de ódio à igreja de Cristo Jesus. Nós estamos encerrando um ano. E a gente precisa sepultar algumas coisas. E uma dessas coisas que a gente precisa sepultar é aquilo que não presta. É aquilo que nos afasta de Deus. É aquilo que está quebrado, ódio, rancor, amargura. Tudo isso a gente precisa enterrar. E a gente precisa deixar para trás no ano que passou. Não vale a pena começar um novo ano assim. Na verdade, não vale a pena dormir hoje à noite e acordar amanhã de manhã assim. O que eu quero convidar você é que Deus realmente esteja presente na sua família, dentro da sua casa, dentro da nossa igreja, e que a gente consiga viver relacionamentos que estão plenamente restaurados. Não porque somos bonzinhos, mas é porque a gente erra e tem a coragem de pedir perdão, mas também tem a bondade e misericórdia de dizer está perdoado. Hoje nós lemos vários textos sobre isso. E eu tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia. Mas é preciso que a gente, nesse instante, dê o passo e diga assim, eu preciso mudar. Eu preciso não conviver com o ódio no meu coração. Eu preciso aprender a não ir para casa aborrecido com a palavra que eu ouvi e que não me fez bem. Eu preciso aprender a trabalhar aquilo que me deixa com raiva. Eu preciso aprender a me expressar com maior amor. Eu preciso entender quando o outro me corrige, quando o outro me disciplina. Eu preciso aprender mais. Eu preciso que Jesus esteja presente nos meus relacionamentos. Meus irmãos, a gente precisa restaurar isso e sempre trabalhar isso, porque quanto mais pessoas Deus trouxer para cá, maior vai ser o desafio. Maior vai ser o desafio. E só será possível receber novas pessoas e tratá-las como membros das nossas famílias, quando realmente o nosso relacionamento de um para com o outro for de irmãos. Não de primos, cunhados, mas de irmãos. Verdadeiros irmãos em Cristo Jesus. Nós cantamos uma música, conduzidos pelo pessoal do louvor, que se chama Deus da Família, do Regis Danese. Além de ser uma música muito bonita, é uma música que mexe muito comigo pessoalmente, porque esse Deus da família não é só o Deus que cuida do pai, da mãe, dos filhos. Nós somos todos filhos de Deus. E quando a gente se coloca nas mãos de Deus, Deus cuida de nós, restaura o nosso lar, Deus faz coisas maravilhosas, mas a gente precisa se colocar nas mãos de Deus. Eu quero convidar o pessoal do louvor a vir na frente para que a gente cantasse. E talvez isso exija um pouco de movimentação, mas
Eu queria que você procurasse aí, pelo menos a sua família de perto, né? Mãe, pai, irmão. Que você virasse para ele e dissesse assim: olha, eu tenho certeza que eu errei com você durante este ano. Então eu quero lhe pedir perdão pelo que eu fiz. Mas na certeza de que todos nós erramos com todo mundo, eu não quero que você só fale isso para a sua família, não. Quero que você vire para quem está do seu lado, assim, na frente ou atrás. Você virasse para essa pessoa e dizer: olha, eu tenho certeza que eu errei com você em alguma coisa que eu falei. Queria que você me perdoasse. E se nós não lembramos, eu queria que o nosso coração estivesse aberto a nos perdoar. Então eu queria que você conversasse aí de lado. Não fica indiferente não, se mexe. Não seja indiferente com o perdão, é sério. Não seja indiferente. Mexa-se. Fale com alguém. Você erra. Você é pecador. Ainda me espanta olhar daqui e ver que teve gente que não se levantou. Ainda me espanta ver que você não saiu do seu lugar. Ainda me espanta, depois de ouvirmos que o mandamento de Deus é amar os nossos irmãos, a gente não dizer publicamente que errou. Ainda me espanta. Eu quero convidar você a fazer isso de forma muito séria e assumir um compromisso com Deus. Não foi uma brincadeira e não é uma brincadeira. E se você tratou isso como uma brincadeira, de fato eu estou lhe chamando a atenção. Eu quero que você trate isso com muita seriedade. Eu quero que você saia do lugar com quem você errou e diga assim: poxa, eu acho que eu te falei alguma coisa que eu te ofendi. Eu quero pedir perdão a você por isso. Faz isso. Sempre cuidar.
família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, abençoe o